Você sabia que pode redigir um contrato sozinho? A ajuda profissional ela é sempre recomendada, mas com um contrato de prestação de serviço simples, tudo pode ser resolvido diretamente entre as partes. Então, se você quer saber como fazer um contrato de prestação de serviço sozinho sem um advogado, me acompanhe nesse vídeo que eu vou te falar todas as cláusulas que não pode faltar em um contrato. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Elisa Xavier e hoje eu vou ensinar para você todas as cláusulas que é preciso ter em um contrato de prestações de serviço. Se você não entende nada sobre contrato, a primeira coisa que você precisa saber o que são as cláusulas. As cláusulas é como a gente chama cada tópico do contrato, igual eu vou deixar aqui para você observar nas imagens. No primeiro tópico dessa cláusula, a gente vai estar abordando os serviços que serão contratados. Então, por exemplo, a gente coloca qual que é o serviço, a gente descreve cada detalhe do serviço e se tiver outro serviço, aí a gente vai dividindo as cláusulas sobre tópicos. Então, por exemplo, cláusula 1, objeto do contrato. A gente vai descrever o serviço prestado e aí vai ter outros serviços que também serão prestados. Então, vai ficar 1.2, 1.3 e se tiver mais serviços ainda subcontratados dessas outras, a gente vai colocar 1.2.1, 1.2.3 e daí por diante, como você pode observar aqui no exemplo. Então, para a gente começar a escrever nosso contrato, a gente vai abordar os temas das cláusulas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 11 tópicos que precisa ter em um contrato. E a primeira delas é qualificação das partes. A qualificação são as informações pessoais do contratante e do contratado. Vou colocar aqui na tela o contrato para você ir acompanhando e você entender melhor como que funciona isso, tá? A gente vai escrever do que se trata o contrato, que é contrato de projeto de design de ambientes. Referência, projeto de design de ambientes completo do imóvel localizado na rua tal, coloca o endereço do imóvel. Aí a gente vai para a parte do contratante. Quem é o contratante? É o nosso cliente. Então a gente vai colocar o nome dele, vai colocar o CPF e o número do RG e onde ele mora. Às vezes, onde vai ser realizado o projeto não é o mesmo endereço onde o cliente mora. Então, por exemplo, se ele vai realizar um projeto de um escritório, de uma loja, então é onde a gente vai colocar lá no primeiro, que é o endereço do imóvel. Agora, esse segundo endereço é o endereço do cliente, da casa dele. Então, a gente vai colocar todas as informações e vamos para o contratado, que seria as nossas informações. Então, a gente vai colocar o nosso nome e o endereço. O segundo tópico é o objeto do contrato. O objeto do contrato é o serviço que nós estamos oferecendo. Então, como por exemplo, a gente pode estar oferecendo um empréstimo, a gente pode estar oferecendo um serviço, tem várias coisas que a gente pode vender e a gente faz um contrato para isso. Nesse caso, a gente está falando sobre a área de design de interiores. Então, a gente vai colocar aqui que precisa estar na descrição de um serviço de design de interiores. Voltando para a tela do contrato, eu vou ler para vocês. 1. Objeto do contrato. O presente contrato tem por objetivo a execução pelo contratado dos serviços contidos na cláusula 2 subsequente, relacionados com a referência do presente contrato. Esse tópico número 1 que eu li para vocês, ele tem que estar em todos os contratos, independente de qual área que seja. 2. Descrição dos serviços. Bom, eu não vou ler tudo porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai entrar para aquela parte que eu falei para você, que tem o título e no caso seria o subtítulo dele, né? Descrição dos serviços. 2.1, estudo preliminar. 2.2, projeto conceitual. 2.3, projeto executivo. E 2.4, supervisão técnica. Geralmente o design de interiores ele presta todos esses serviços, mas é bom você dar uma revisada e ver realmente se você vai cumprir com tudo que você vai estar colocando ali. Simplesmente não copie esse contrato que eu tô te passando e cola. Você vai dar só uma revisada para ver se realmente é isso que você vai oferecer para o seu cliente. Na terceira cláusula, a gente vai colocar o prazo e a validade do contrato. Então vamos lá que eu vou ler um pouquinho para você sobre isso. De acordo com a legislação vigente, contratos de prestação de serviço não podem ter prazo determinado superior a 4 anos. No entanto, as partes podem firmar o documento com prazo indeterminado sem problemas. E o primeiro tópico de prazos é... E no primeiro tópico de prazos, nós vamos descrever qual que vai ser o prazo de cada serviço, como por exemplo,
o estudo preliminar 30 dias, o projeto conceitual 60 dias, o projeto executivo em 120 dias. Você pode mudar essa quantidade de dias de acordo com a sua realidade e o que você propôs para o seu cliente, tá? Uma coisa muito importante que você não pode deixar de colocar. Nesses serviços, tem algumas coisas que a gente precisa pedir para o nosso cliente. Se o nosso cliente não entregar no prazo que a gente estipulou para ele, vai atrasar todo o resto do projeto. Por exemplo, você fez um estudo preliminar e apresentou para o seu cliente. Ah, ele não gostou, quer que você muda isso e aquilo. Só que ele precisa aprovar isso no prazo que você deu, porque senão ele vai acabar atrasando todos os outros projetos. Então vamos para o quarto tópico. Valores e condições de pagamento. É nessa parte que você vai colocar qual que foi o valor cobrado por cada serviço e também vai escrever lá o que foi acordado de forma de pagamento com o seu cliente. Então vamos para a tela do computador porque esse é um tópico bem comprido. Honorários. 4.1. Uma área bruta aproximadamente de tantos metros de área a ser trabalhada. O valor do projeto será de tal. Pelos serviços previstos no presente contrato, o contratante pagará ao contratado os honorários calculados em tanto. E serão pagos da seguinte forma. Aí você vai colocar 4.1.1. 20% na assinatura do contrato, 4.1.2, 30% na entrega do projeto conceitual, 4.1.2, 30% na entrega do projeto conceitual, 4.1.3, 50% na entrega do projeto executivo. 4.2. Não constam no preço do projeto. Você pode observar que a gente está falando sobre o mesmo assunto, só que coisas diferentes. Agora a gente não está mais falando sobre o pagamento, mas sim sobre o que não está incluso nos serviços prestados. Então a gente vai falar sobre imposto, taxas, maquete, muitas outras coisas, como você pode observar, que entram num projeto de design de interiores. No final do vídeo eu vou deixar um link que vai mandar você lá para o meu blog e você vai conseguir baixar esse contrato. Você pode avaliar e adaptar ele para usar quando você quiser. Eu fico muito séria quando eu tô dando uma explicação. Primeira cláusula. Obrigações do contratado. As mesmas obrigações que está escrito nesse contrato para o contratante também serve para o contratado. Então a gente vai especificar o local que será efetuado o projeto, o limite de horário que será cumprido e qual a qualidade esperada para a entrega. Vou colocar aqui na tela para você dar uma olhadinha. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler uma aqui que é diferente para você entender. 5.2. Responder perante o contratante pela execução e entrega dos objetos da cláusula 2. Aqui nessa cláusula, a gente está citando outra cláusula. Pra quê? Pra não ter que ficar repetindo, entendeu? Porque se a gente ficar repetindo, o contrato ele vai ficar muito maçante, então não precisa disso. A gente pode citar a cláusula, qual a outra cláusula que a gente tá querendo complementar alguma informação ali. Mais pra frente, você também vai ver outros exemplos sobre isso. Cláusula número 6. Obrigações do contratante. Nessa parte é onde a gente vai colocar a necessidade que a gente tem de algumas coisas que a gente pede para o nosso cliente, como, por exemplo, fazer o briefing. A gente precisa do briefing para poder começar o projeto. Então, o cliente ele tem que nos entregar isso. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer o serviço prestado, que é o que está escrito no contrato. Então, se ele não te entregar, ele já vai estar quebrando o contrato aí. Porque não tem como você fazer um projeto de interiores sem ter embasamento em nada. E outra coisa também são os valores. Se você estiver ali na metade do projeto e o cliente não realizar o pagamento, não tem como você dar continuidade. Você não vai perder seu tempo, entregar o projeto e não receber por isso. Você tem que dar valor ao seu trabalho. Então, assim, enquanto ele não te pagar, você não continua. Você só vai entregar para ele quando ele te fornecer todos os valores que foram acordados ali no contrato. 7ª cláusula. Condições em caso de descumprimentos e rescisão. É aí que entra essa parte que a gente estava conversando. A gente vai colocar quais serão os valores da multa. Se for acontecer alguma rescisão do contrato, a gente tem que ter escrito quais são as condições que isso pode acontecer sem gerar uma multa. Tem que estar tudo descritinho para nenhuma das partes sair prejudicada. Tanto o seu cliente quanto você. Você também não pode simplesmente pegar o projeto, tá ali na metade e desistir. Você tem o dever de cumprir o que foi combinado, tanto quanto o cliente também tem. Você vai fornecer todo o projeto de interiores para o seu cliente. Só que você não vai prestar o serviço da mão de obra, né? Então o cliente vai ter que contratar uma pessoa ou ele mesmo dar continuidade naquele projeto, né?
Então, se ele fazer alguma coisa errada com as pessoas que ele contratou para fazer isso, você não se responsabiliza. Porque o seu serviço foi entregue. Agora, a parte da mão de obra, aí já não é com você. Se eles fizerem algo que não está escrito lá no projeto que você entregou, ele não pode querer te cobrar por isso. Tem muito mais coisas que você pode colocar aí nessa parte. Você pode ver lá no contrato que eu vou deixar para você, ou você pode complementar com mais outras informações que você achar interessante, que vai servir também para proteger a sua imagem. Número 9. Cláusula de eleição de fórum. Essa parte é onde vai acontecer a autenticação do contrato, né? No caso, seria o fórum que você e o seu cliente escolher, que é o melhor para vocês. Número 10, que é outras cláusulas. Aí você pode incrementar obrigações e direitos que não foram citados anteriormente. E por fim, a número 11, que é a assinatura do contrato. Na assinatura do contrato, as duas partes precisam ter duas testemunhas. Não é necessário reconhecimento em cartório. O documento ele é válido mesmo sem essa ação. Você também pode usar as assinaturas eletrônicas. Eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar lá junto com o contrato um breve texto falando sobre esse assunto. Acima de tudo, né, a gente também não tem que levar o contrato a ferro e fogo, usando ele contra o cliente. A gente tem que trazer o cliente para o nosso lado, tem que ter uma conversa, os dois tem que ler junto, deixar tudo bem claro, porque aquilo ali é para proteger as duas partes, não é só você como empresa, a parte dele também, porque sem o nosso cliente a gente não tem trabalho. Então a gente tem que respeitar também ele como pessoa, e entender que imprevistos também pode acontecer, aquela pessoa também tem a vida dela, a gente não sabe o que se passa, entendeu? Então a gente tem que ter compreensão, tentar resolver as coisas sempre da melhor forma. A gente não quer ser processado e também não quer ficar processando ninguém. Então vamos usar o bom senso aí e ser um profissional de verdade, tá bom? Obrigada por ter ficado até o final. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece que eu vou estar deixando o link do contrato aqui na descrição e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!